E agora o som voltou? Estão me ouvindo agora? Ok. Que bom. Vai entender. Que bom. Espero que continue assim, então. Tava falando das minhas férias, né? Não sei se alguém aqui já fez isso. Eu viajei sozinha pela primeira vez e foi muito bom. Digo a todos para uma vez na vida terem a mesma experiência. Muito bom, muito bom. Então, aproveitei o máximo do máximo. Foi muito bom. Ah, que bom! Eu agora adorei. Vou fazer mais isso também. Isso, eu recomendo. Para quem nunca fez, faça. É libertador. Aproveitei muito. Muito bom. Bom, confesso que hoje foi muito corrido. A viagem, gente. Bom, primeiro que eu gosto muito de viajar. Se eu pudesse, eu viajaria mais. E viajar sozinha sempre foi uma experiência que em algum momento da vida, eu falei, preciso fazer. E agora deu certo. Então, recomendo mesmo. Bom, em virtude de tudo isso, para quem pode, com certeza para quem pode, né? Corri muito, até porque tive muito atendimento hoje. Então, eu fiquei pensando o que eu traria para cá, pra gente poder fazer a meditação. Eu sempre vejo aqui as pessoas me pedindo para falar sobre relação de mãe e filho. Não é algo simples de se abordar, eu não sei nem se quem não foi uma pessoa, mas quem foram as pessoas que levantaram essa possibilidade, se tem intenção de aprofundar um tema, né, dentro desse conteúdo que é muito vasto, né, quando a gente fala, porque acaba sendo sobre relações também, né, um pouco mais específico, obviamente, tá? Mas então coloquem aqui, não sei se tem algo específico dentro desse tema, tá bom? Mas assim, brevemente, quando a gente fala de relação mãe e filho, para falar sobre o início disso, que é uma dos pontos, né, dentro da psicologia sempre importante a se olhar, é a primeira relação. Então, é uma relação de suma, né, importância. É a primeira relação que se tem e se olha muito sobre como ser recebido no mundo, tá? Então, quando a gente fala nessa primeira relação, a gente está falando de uma relação muito concreta, porque o início da vida é muita de cuidado, né, de presença, enfim, e profundamente emocional, tá? Ok, sobre dependência, tá? Eu vou tentando olhar aqui, tá? Para ver se aos poucos eu vou tentando trazer. Mas se a gente for falar... que bom. Se a gente for falar nesse início, o bebê, ele no começo, ele não consegue se perceber separado da mãe,
tá? Ele se organiza muito por essa figura materna e pelo ambiente, tá? Então, mesmo se a gente for falar sobre a dependência futura que acontece, sobre obrigação com os filhos, né? Eu acho que tudo, de alguma forma, se construiu ao longo, né? Desse vínculo, né? Dessa história. Então, se olha um pouco para esse início, como é que foi, né? Porque esse início a gente fala que é o primeiro ambiente emocional, né? Desse ser, né? Vamos dizer assim. Então, não é sobre ser perfeito, mas se houve acolhimento emocional, se houve presença suficiente. E aqui, gente, imagine o tão complicado é isso, né? Sobre presença suficiente, porque às vezes o que é suficiente para mim não é suficiente para o outro. Então aqui já começa a adentrar muitas questões, né? Muitas variáveis, né? Tô dizendo assim. Se houve alguém que percebeu as necessidades e tentou, né? Suprir essas necessidades. O que também tem muita variável aqui, né? Quando a gente fala nesse início de relação, a gente está falando, eu gosto muito de usar o Winnicott. O Winnicott, ele é psicanalista, mas ele tem um olhar muito expandido, né? Vamos dizer assim, para essa relação. E ele coloca, porque ele passa longe, né, da gente ser uma mãe perfeita, o que ninguém é. Então ele fala sobre mãe suficientemente boa. E eu gosto muito, né, dessa colocação dele, porque é sobre isso. Eu, no meu processo, quando eu iniciei terapia, já olhava para muitas coisas, e depois que eu fui mãe, fui olhar para tantas outras coisas, porque quer queira, quer não, você quer, né, atender, mas você percebe que você não é perfeita e não conseguiu atender muitas coisas, né? Então, esse ser suficientemente boa, o quanto isso é rico e o quanto no processo de autoconhecimento você precisa chegar muito próximo disso, né, desse entendimento, tá? Então, assim, é aquela mãe que vai falhar, mas que consegue reparar muitas vezes. A mãe que nem sempre vai acertar, mas que tá ali na presença, né, emocional, por exemplo. Então, não é fácil, né? Eu acho que falar a relação de mãe e filho tem muitas variáveis. E nunca é algo muito... como é que eu vou colocar aqui? Não é uma cartilha. Faça isso que vai dar isso. Não tem como, porque quando a gente fala em ser humano, como eu acabei de dizer, se eu estou falando em presença suficiente, o que é suficiente para cada um, né? Então, é uma variável muito grande. E quando você fala em dependência, quando você fala em obrigação, a gente precisa olhar um pouco para tudo isso, né? Então, por mais que eu traga aqui, às vezes vai ser, talvez, incompleto nas minhas respostas, porque tem essas variáveis todas a se olhar, tá bom? Então, essa relação, ela vai começar, o início dela se constrói muito sobre a forma como eu me sinto, a forma como eu sinto que eu posso existir no mundo. E isso é antes de eu aprender a nos sentir dentro das relações, aprender a se relacionar. Porque como essa relação ela traz muito como ser recebido no mundo, então primeiro eu vou olhar muito sobre
é como eu posso existir no mundo. Por isso que muitas vezes, né, dentro do processo de autoconhecimento, a gente vai olhar para a construção daquilo que, dessa personalidade que eu construí dentro do mundo que eu entendi que eu precisava ser. Né? E por isso que Jung fala depois sobre processo de individuação, porque quando eu deixo de olhar só para o externo e eu volto a olhar para mim, começo a me reconhecer, saber quem de fato eu sou, né? Esse mundo. Então, é um processo muito, né? Muito longo, vamos dizer assim. Mas então, de alguma forma, eu vou tentar olhar. Que linda essa frase, ela foi a melhor mãe para mim. E é isso, muitas vezes até a gente conseguir chegar nesse lugar de que a mãe que eu tive foi a melhor mãe que ela pôde ser para mim, dentro até do meu processo de evolução, é um grande processo, né? E se a gente fala em criança, em adolescência, eles não estão ainda, né? Estão muito longe disso. Claro que não dá para generalizar, acho que tem seres aí, vou chamar até de seres muito especiais, que acabam tendo uma sensibilidade muito grande e acabam conseguindo, né, fazer esse processo já desde antes. Mas outros não, e tudo bem, né? Cada um tem o seu momento, o seu processo. Mas tem muita variável, é isso que eu quero contribuir, tá bom? Então, deixa eu só passar o olho aqui para ver se alguém falou mais alguma coisa. É um tema muito complexo. Gui, que lindo! Um beijo. Não tem nenhuma receita. Ainda antes tivesse, né? Se tivesse receita e fosse, se a gente seguisse isso, sabendo que isso ia dar 100% certo, mas está muito longe disso. Você diz aqui o tema da gente com a nossa mãe, eu em relação à minha mãe, pode ser também. São pontos diferentes, né? Exatamente. Entendi. Bom, vou tentar aos pouquinhos aí ir trazendo alguma contribuição em relação a tudo isso, tá? Como de então, essa carência provavelmente ela é de lá de trás, né? Tem algo aí que precisa ser olhado. Eu sempre falo para as mães que eu atendo que a gente tem uma grande responsabilidade, que é encaminhar eles para a vida. E isso não é fácil, porque abre mão muitas vezes do meu lugar de mãe, no sentido de... como é que eu vou dizer? Quando eu mando um filho para a vida, muitas vezes eu vou estar perdendo algo. E não é todo mundo que quer perder alguma coisa. Então, é desafiador também, tá? Não é algo simples. Então, precisa ver dentro dessa relação toda aí o que o fez, né, gerar essa carência, o que faz ele estar nesse apego, nessa dependência, enfim. Já falei de dependência aqui, o que serve muitas vezes para algumas relações também. Enfim. Bom, para hoje eu vou começar só dando uma pitada e aos poucos eu vou tentando trazer, tá? Contribuições aí, papel de mãe e o papel de filho. Vamos inverter um pouco isso, tá bom? Um beijo pra ela. Sinto muito, não imagino a perda que você esteja aí sofrendo.
Que Deus conforte seu coração. Bom, vamos meditar, aquietar um pouco o coração, aquietar um pouco a mente. Isso tudo já vai ajudar, né? Então, sente-se de uma forma bem confortável, coluna ereta. Respire, traga sua presença e vamos começar. Respire profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire e, através da sua respiração, ancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe o corpo. Qualquer tensão que ainda você perceba no seu corpo. Vá serenando seus pensamentos. Se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então respire. E na meditação de hoje, meu convite é apenas que você se permita sentir como é estar aqui existindo. Como você se sente ao simplesmente existir. Vá se conectando com o seu coração.
com esse espaço sagrado, como se ele existisse para que você pudesse sentir acolhimento, um lugar real de espaço para você existir. Então sinta como é existir nesse espaço. E se é possível existir dentro de você. Respire profundo. E ainda dentro desse espaço, vamos deslocar um pouco. E se por alguns instantes você pudesse agora se receber. Sem nenhum julgamento, sem cobrança, sem nenhuma necessidade de ser diferente, apenas se receber. E sinta como é receber a si mesmo. E por um instante, fique com você. Respire. E nesse espaço onde você se recebe, existe acolhimento de você mesmo. E talvez hoje, agora, é o que você precisa fazer. Talvez ao final de cada dia é o que você possa oferecer. Um pouco de acolhimento a si mesmo. Então, por mais um pequeno instante, você possa oferecer a você o que você entende que é a sua necessidade.
Respire profundo, devagar, amorosamente, integrando o seu espaço de existência e o acolhimento que você dá a si mesmo. Porque hoje você mesmo pode fazer exatamente isso por você. Ainda em conexão com o seu coração, pratique a gratidão para o dia de hoje. Sinta a gratidão e permita que ela ressoe por todo o seu corpo. Respire profundo, trazendo a consciência para a sua respiração. Respire profundo e traga a consciência para o seu corpo. E bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo, você vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. No fim, hoje, né, a maioria aqui é adulto, acredito. Acho que o processo é sempre chegar nesse ponto, que a gente possa aprender a se acolher, né, e não depender. Claro que como seres humanos a gente tem, né, a necessidade de afeto, de acolhimento, mas a gente também pode aprender a fazer isso por nós, tá bom? Muito bom. Então, na medida do possível, farei o que eu puder aqui para contribuir. Então, amanhã a gente volta para o nosso encontro, tá bom? Beijo grande, uma linda noite a todos, bom descanso, uma boa terça-feira e até amanhã.